Olá, meus amigos, eu sou o Vitor Lamoglia e pode não ser sempre, mas parar não vai. Meus amigos, estou aqui para matar a saudade que eu tô de vocês e a saudade que vocês têm de fazer arte aqui no YouTube. E o que eu vou trazer aqui para vocês hoje é um vídeo que eu fiz no início do ano, mas eu só consegui parar para gravar essa parte aqui agora. Porque no início do ano eu fiquei empolgado com aquele reunião de Harry Potter, vi a galera toda lá, vi o pessoal, as cenas antigas, fiquei tocado, falei, queria fazer alguma coisa de Harry Potter de novo. E como fazia tempo que a gente não fazia uma impressão aqui 3D, porque o último foi um DIY, aí teve uma customização, aí eu falei, vou trazer uma impressão 3D. Vou imprimir um belo de Harry Potter e vou pintar aqui com a galera. E se você chegou aqui agora, por acaso, se inscreve aí e vai lá dar uma olhada nos vídeos antigos, porque tem muita coisa bacana que a gente fez. E até já. Vamos lá, esse daqui é o modelo que eu vou usar e a impressão tá com uma qualidade absurda. Eu tô chocado em quanto detalhe ela consegue passar pra peça. E o que eu vou fazer agora é encaixar tudo. Porém, os encaixes desse modelo de impressão não estão encaixando, então eu vou ter que lixar tudo, serrar e colar tudo direitinho pra gente poder pintar. E agora o que eu vou fazer é colar essas peças aqui e fixar tudo que faz parte do mesmo agrupamento de roupa, pra eu poder pintar tudo de uma vez. E eu dei essa lixadinha ali, tirei o excesso de todos os encaixes para poder entrar tudo perfeitamente e a gente começar a pintar. E na impressão 3D de resina, a gente precisa fazer uns buraquinhos que é para a resina interna poder escorrer, sair dali de dentro. E às vezes esse buraquinho fica aparente, então eu vou usar massa epóxi para poder tapá-los. Então eu peguei a massa epóxi e vim passando com o dedo molhado aqui, ó, em cima desses buraquinhos, é super fácil de tapar. Se eles tiverem alguma textura, por exemplo aqui na roupa, eu venho com um lapisinho com tecido e tento replicar a textura ali. E agora a gente vai para uma das minhas partes favoritas, que é salpicar o primer em cima ali da peça que a gente vai pintar. E para começar a pintura eu vou pegar essa parte aqui, que já é cinza, mas eu vou jogar mais um pouquinho de cinza por cima. Porque, não sei, poderia ter deixado no primer? Poderia. Mas você pode ver aqui, ó, depois que a tinta seca, ela puxa um pouquinho para o mais escuro. Depois eu vim com um cinza mais clarinho aqui, ó, ressaltando os detalhes aqui da roupa. E para pintar o sapato eu usei um preto brilhante. Em toda a pintura eu uso fosco, menos no sapato, porque ele vai dar aquele brilho que o sapato tem. E para pintar a calça eu vou fazer uma mistura de branco com um pouquinho de preto, um cinza um pouquinho mais escuro do que eu fiz na camisa. Fiz a mistura e comecei a pintar aqui. Você pode ver, ó, que ela fica um pouquinho mais pro escuro, porque é tudo cinza, mas são tons diferentes. E ele também já fica um tom diferente do preto do sapato. E eu tô usando pincel para pintar, para você ver que não precisa de aerógrafo para fazer uma pintura legal. Mas em algum momento eu vou acabar usando aqui porque eu tô usando. E com preto eu vou pintar todo esse roupão dele. E agora com um cinza bem clarinho eu vou fazer um dry brush aqui no roupão dele para poder ressaltar todas essas dobrinhas, ó. Eu usei o cinza, mais ou menos o cinza que eu usei para pintar a camisa dele. Isso vai acabar dando um brilho aqui em todas essas dobrinhas mais saltadas. E agora com o spray preto eu vou vir sombreando todas essas dobrinhas aqui, ó, para escurecer bem essa roupa dele. E eu tô usando aqui o aerógrafo, mas você poderia usar o pincel, você poderia fazer o wash. E eu aproveitei que a tinta preta estava no aerógrafo, vim fazendo todo o sombreamento aqui da calça, escurecendo todas essas dobrinhas. Isso dá uma profundidade para a pintura. E depois com cinza bem clarinho eu vim dando um brilho aqui, uns retoquezinhos, umas partes mais saltadas, principalmente aqui na parte de baixo. E chegou a hora de pintar a nossa bela coruja. Para isso eu tô jogando uma camada de branco nela inteira. Eu dei 2 mãos de tinta branca, que é para poder fixar bem. E agora a gente vai fazer uma mistureba aqui para poder ressaltar todas essas penas. Eu usei uma gotinha de cinza, uma gotinha de marrom e umas 5 gotinhas de água. Misturei bem. E essa mistura aqui, esse wash, a gente vai jogar na nossa coruja e tirar excesso com guardanapo. Isso vai fazer com que essa tinta pegue em todos os buraquinhos, todas as entranhas e dê uma ressaltada nas penas, dê uma profundidade para a nossa pintura. E depois que essa mistura que a gente passou secou, a gente vai usar o dry brush, que é o pincel seco aqui, ó, com a tinta branca para poder ressaltar o brilho de novo. E agora, depois que tudo tá seco, o que eu vou fazer? Eu vou usar o aerógrafo, pode ser um spray de tinta preta. Eu vou inclinar a coruja na direção onde essas ranhuras aqui vão ficar pra mim, onde esses buraquinhos, essas partes mais saltadas ficam em minha direção. E eu vou espirrar o spray, que é pra tinta pegar só nessas partes. Então, desse lado e de alguns ângulos vai ter um sombreamento natural da coruja. E eu fiz isso bem de leve. Você pode ver que quando você vê de frente, você não repara. Do outro lado, quando você vira ou vê de um outro ângulo, você vê toda essa sombra. E agora a gente vai inverter e do outro lado aqui de frente a gente vai fazer o brilho. Eu vou jogar um pouquinho de branco.
Pintei aqui o biquinho de preto, pintei os olhos de amarelo e com um palitinho de dente eu fiz essa bolinha do olho, fiz o contorno ali para dar um olhar mais fixo e vou fazer uma bolinha muito pequenininha de branco para aparecer um brilho no olhar dela. E chegou a hora de pintar o cachecol, eu joguei um amarelo nele, um amarelo meio saturado e depois que secou eu joguei umas fitinhas para poder fazer as marcações e joguei aqui o vermelho meio escurinho, um vermelho quase pro vinho. E depois foi só remover as fitas. E agora a gente vai pintar os detalhes, esse brasão que ele tem no peito e o resto da roupa. Tô usando um pouquinho de branco aqui. Você pode ver que nessa parte da gola ficou faltando um pedaço, porque eu não coloquei ali um suporte, então acabou não imprimindo a pontinha, mas não tem problema, porque o cachecol vai ficar aqui por cima. Fui pintando todos os detalhes com um pincel bem fininho. E chegou a hora difícil, que foi pintar aqui o brasão, porque ele tinha poucos detalhes na impressão, então eu não conseguia ver direito o que eu tinha que pintar. Fui olhando uma imagem como referência e pintando. E depois que secou, eu vim aqui com um pouquinho de tinta preta com água, uma mistura de wash ali, para poder dar uma sujada nesse brasão, criar uma profundidade. Então molhei e tirei o excesso com guardanapo. E vou fazer a mesma coisa aqui na roupa. Chegou a hora de pintar as mãos, dei uma primeira camada, pintei a varinha, usei um pouquinho de marrom, depois vim com marrom mais claro, fazendo ali o dry brush. E depois eu fiz aquela mistura de wash, que é água com tinta, para poder pegar nas profundidades ali. Isso já dá uma pintura bem legal. Não poderiam faltar os óculos, pintei tudo de preto e usei uma caneta daquela posca assim para pintar, não usei nem um pincel. E chegou a hora mais difícil, que é pintar o rosto. Então tem que ter muito cuidado para não ficar aquele rosto pálido, chapado, com cara de pintura. Então a primeira camada de tinta que eu vou jogar no rosto é um tom médio, não é o tom mais claro que eu tenho, é um tom mediano para dar uma base ali pra gente começar a pintar. Depois eu vim com um tom mais claro vindo aqui de cima, eu espirrei aqui de cima para dar uma luz vindo de cima, esse tom mais claro. Depois eu virei ao contrário e usei um tom mais escuro que o médio, vindo ali ó, de baixo para cima para poder sombrear todo esse rosto. Depois que secou eu vim aqui com um tom um pouquinho mais amarelado, mais terroso. Joguei no rosto aqui uma mistura de wash, tirei o excesso com guardanapo e eu fui fazendo uma mistura de pintura até começar a ficar satisfeito. Antes de passar para a próxima etapa, eu dei um valor aqui no raio. Eu envolvi o raio aqui com um tom mais vermelho para poder ressaltar ele. E depois com um tom mais claro na parte de cima, para ele chamar a atenção. E agora, para dar uma corada no rosto, eu peguei um giz pastel, passei aqui no dedo e vim levemente sujando aqui as bochechas dele, a ponta do nariz, os lábios. E agora a hora crítica de pintar os olhos, e eu confesso que eu venho treinando meus amigos, venho estudando um pouco de pintura de olho para poder me aperfeiçoar. Então eu joguei aqui uma camada, não usei branco, eu estou usando uma tinta que se chama Solo Lunar. Ela não chega a ser cinza claro, mas ela é uma cor diferente. Agora um outro truque que eu venho experimentando aqui é pegar um pouquinho de vermelho, misturar na água e vir sujando somente as laterais aqui, ó. Depois eu tiro o excesso, porque o nosso olho, ele tem uma vermelhidão. Então eu venho passando aqui nas laterais, ó, e tiro o excesso. Isso dá uma vermelhidão aqui nos cantinhos que fica bem natural, bem realista. E para pintar a bolinha do olho ali, a gente precisa ver a direção que ele tá olhando, para ele não ficar com um olhar vago, um olhar perdido. Então eu encaixei a cabeça aqui, eu tô vendo a direção que ele tá olhando e usei o meu dedo como um ponto fixo para poder ter noção de onde ele tá olhando. Então, nesse caso, os olhos não estão olhando para frente, o rosto dele tá meio de lado, então tem uma bolinha mais para um lado, outra para o outro. Vale você olhar a referência, tirar uma foto sua, para você ver aonde fica a íris do seu olho ali posicionada quando você está olhando nessa direção. Então, como ele tem um olho azul, eu fiz uma primeira bolinha ali de azul escuro, e dentro dessa bolinha azul escura eu fiz uma bolinha azul mais claro, para poder ficar com a borda ali um pouquinho mais escura. E agora dentro dessa bolinha mais clara eu vou fazer um pontinho preto, que é o nossa íris ali no centro do olho. E agora um pouquinho em cima, à direita dessa íris, eu vou fazer um pontinho branco bem menor, que é o brilho ali que a gente tem no olhar. Agora os detalhes de pintar a sobrancelha. Pintei o cabelo também, usei um marrom e um marrom mais claro. Usando esse marrom mais claro para fazer o dry brush. E a nossa misturinha de água com tinta preta para poder escurecer esse cabelo. Fixei o óculos, fixei o cachecol, tudo usando a cola epox. Encaixei todas as peças, a calça, o sapatinho, a varinha. Agora os bonecos estão todos montados, já joguei uma camada de verniz fixador. Eu não quis imprimir a base original do boneco, porque eu achei, não sei, queria fazer alguma coisa mais elegante. Então eu peguei aqui um pedaço desse de madeira que vende, que é como se fosse uma ripa de madeira ali. Geralmente usam para apoiar coisas. Eu fixei os dois aqui em cima e achei que ficou uma graça. E tá pronto.
Tchau.